Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos estudar, a população brasileira, tá? Então, né, como vocês sabem, né, esse canal aqui é o canal do Titio Geográfico, né? Estamos aqui para ensinar geografia, para tirar as dúvidas de vocês. Hoje o tema é a população brasileira, tá? Então vamos começar aí. Pergunta número 1. O que proporcionou um aumento da expectativa de vida em nosso país, né? Então vamos lá. Avanços na medicina, maior acesso à saúde pública, acesso à aposentadoria e melhorias sanitárias contribuíram para um aumento de expectativa de vida no país, além de programas sociais como o Bolsa Família, né? Então vamos falar um pouquinho aí, né? O nosso país é um país subdesenvolvido, né? Durante uma época aí, durante alguns anos atrás aí, ele era um país em desenvolvimento, né? Mas segundo alguns estudos aí, segundo a ONU, né, nós voltamos a ser um país subdesenvolvido, né? Deixamos de ser um país em desenvolvimento e hoje estamos apresentando índices aí, né, que nos levam a ser novamente um país subdesenvolvido, né? Quando a gente fala país em desenvolvimento, é país que está se aproximando, né, do que nós consideramos um país desenvolvido, né, um país com altos índices de IDH, de PIB per capita, que quer dizer Produto Interno Bruto por cabeça, ou seja, o que recebe cada pessoa, né, o que cada pessoa tem, o que cada pessoa produz economicamente, tá? Então, isso foi deixado aí, infelizmente, nós não nos encontramos mais como um país em desenvolvimento, né? Voltamos aí a ser um país subdesenvolvido, apesar de sermos aí a sétima economia ou oitava economia do mundo, né? Termos um PIB aí muito grande, porém o PIB, né? Lembrando a vocês aí é o Produto Interno Bruto, mas lembrando também que o Produto Interno Bruto, por mais que seja grande, o nosso Produto Interno Bruto ele é muito mal distribuído, né? E essa distribuição errada, essa distribuição ruim, faz com que nós tenhamos então índices parecidos mais com os países subdesenvolvidos do que com os países desenvolvidos, né? Então, o que proporcionou esse aumento da expectativa de vida em nosso país? Avanços na medicina, né? Nos últimos 30 anos aí, nós temos aí avanços históricos na medicina, né? Por exemplo, com vacinas, né? De problemas aí de saúde que eram até anos atrás aí fatais, hoje nós já temos vacinas, medicamentos, avançamos muito também na fabricação de medicamentos e tratamentos novos aí para vários tipos de doenças, né? Aqui no Ocidente a gente tem a mania de tratar tudo com remédio, né? A medicina oriental, como a medicina japonesa, a medicina chinesa, né? Eles trabalham com a prevenção da doença, né? Então eles trabalham com o que nós chamamos de medicina preventiva, né? São hábitos que vão levar as pessoas a ter uma saúde melhor ao longo de suas vidas, né? Que vão evitar que essas pessoas adoeçam de forma mais repentina ou de forma ou mais cedo, né? Por quê? A medicina preventiva ela evita os gastos, né, com a medicina efetiva, né, com aquela medicina que vai lá para curar a doença. A medicina preventiva ela tem como objetivo prever, né? Por isso que é preventiva, prever que essa pessoa, né, antecipar, né, que essa pessoa fique doente. Então, praticando exercícios físicos, bons hábitos, medicinas naturais, né, tudo isso aí levam a fortificar aí o sistema imunológico da pessoa e fazer com que ela adoeça menos, né, ou adoeça mais tarde, né, quando ela chegar lá na sua idade já idosa, tá bom?
maior acesso à saúde pública, né? De uns anos para cá também, cada vez o brasileiro tem mais acesso à saúde pública, né? Por isso que o professor colocou aqui, ó, o cartãozinho do SUS, né? Que é o nosso Sistema Único de Saúde, né? O nosso sistema de saúde pública é o maior sistema de saúde pública do mundo, né? Então, assim, antigamente as pessoas não tinham, que nem nós temos hoje, postinho no bairro, né? Hospitais públicos grandes, né? De larga escala, de largo atendimento e outros programas aí que beneficiaram também a saúde, né? O SUS é de suma importância para o Brasil, né? Principalmente agora, nessa época aí que nós estamos vivendo essa pandemia, tá? Infelizmente, aí, não só o governo atual, como governos anteriores também, diminuíram, né, a verba da medicina, né, a verba em pesquisas, a verba destinada ao SUS, né, não estou julgando governos, né, porque não é uma prática exclusiva desse governo atual, mas de governos anteriores também, né. É uma prática comum no sistema, né? Quando está precisando de dinheiro para manter economia e essas outras coisas, né? Geralmente eles tiram primeiro da saúde, da educação e da segurança, que é justamente o que faz o carro-chefe de eleição desses políticos, né? Eles, durante as campanhas, eles estão lá batendo na tecla da saúde pública, da segurança pública, da educação pública, porém, né, efetivamente nós não temos esse resultado, né? Nós temos aí, ao contrário, leis aí que desfavorecem esses setores e fazem com que esses setores sejam, né, cada vez menos eficientes, né? Nós temos aí essa crise aí para comprovar da saúde perdendo anos e anos aí de investimento, né? Perdendo muito dinheiro em investimento e hoje nós estamos aí cuidando para não colapsar. Os esforços do governo agora têm sido enormes, né? Um investimento talvez que nunca tenha sido feito antes, né? Infelizmente esperou ter uma pandemia dessa aí para valorizar aí tanto, né, o investimento em ciência, em medicina, né, e principalmente aí no nosso Sistema Único de Saúde aí, que é o SUS, que vem aí segurando a barra aí da nossa pandemia, tá? Acesso à aposentadoria, né? Esse acesso à aposentadoria permitiu que as pessoas, né, trabalhassem não até tão tarde assim, né? Infelizmente agora nós tivemos reformas aí que modificaram, né, a Previdência Social, que nós chamamos, né, o órgão responsável pela aposentadoria, né? Então hoje o brasileiro voltou a se aposentar mais cedo, mas, né, quando nós tínhamos ali a questão da aposentadoria lá por tempo de serviço, que eram 30 anos de serviço, isso permitiu também que as pessoas trabalhassem menos, né, e tivessem uma renda fixa, o que, né, facilitava a vida dessas pessoas, porque uma pessoa idosa trabalhando, com certeza ela tem muito mais riscos de adoecer do que uma pessoa que pode dedicar o seu tempo à sua saúde, à prática de exercícios físicos e outros hábitos aí que nos permitem, né, que nós tenhamos aí uma vida mais saudável, tá? E melhorias sanitárias também. Ao longo do tempo nós tivemos muitas melhorias sanitárias. Lógico que o Brasil ainda é um dos países que tem os piores índices sanitários no mundo, né? Mas quando a gente fala sanitário, a gente está falando de tratamento de água, rede de esgoto, né? Coisas que favorecem também aí a saúde da população, que evitam aí a proliferação de diversas doenças, tá? Então, esses três fatores aí contribuíram para que se aumentasse a expectativa de vida do brasileiro, tá? E programas sociais também, como o Bolsa Família, né? O Bolsa Família também é um programa social bastante importante aí, que vem ajudando famílias aí a
terem aí, né, um reforço nas suas rendas aí para melhorar a qualidade de vida, né? Muitas pessoas sem acesso às vezes a um trabalho, o Brasil sofre, né, de um desemprego crônico aí há um tempo já, né? Então o Bolsa Família vem ajudando essas pessoas, não que ele seja a solução, né? Na verdade, o bom mesmo era que ele nem fosse necessário, né? Mas, infelizmente, na nossa sociedade, aí, com os quadros atuais de economia, então, eles, né, infelizmente, é um, digamos aí, um mal necessário, né? Porque a pessoa não pode trabalhar, então ela vai ter um reforcinho aí nessa renda, inclusive agora, né? Essas pessoas tiveram, desde o ano passado, eu acho, acesso ao 13º do Bolsa Família, né? O que ajudou aí bastante famílias carentes, tá? Continuando então, olha só, aí o professor pôs um cartãozinho, né, do programa Bolsa Família aí, que também ajudou aí na expectativa de vida e melhorou aí a vida de milhares de brasileiros, né? Como eu disse anteriormente, né, não que seja o ideal, né, mas é uma forma aí que o governo encontrou de ajudar essas famílias aí que passam por essa crise de desemprego e por essa recessão econômica que o Brasil atravessa, tá? Número 2, o que nos mostra a atual pirâmide etária brasileira, né? É, aí aqui no texto, né, o professor colocou como resposta que nos mostra um envelhecimento da população, né? Então a população brasileira agora está atingindo idades maiores, né? Morrendo mais tarde, vivendo mais, tá? E uma diminuição nas taxas de natalidade, né, que é a taxa de nascimento, né, de pessoas, né, a cada grupo de 1.000 pessoas, e fecundidade, né, que é a taxa de é a capacidade reprodutiva da mulher, né, da sua adolescência até a sua fase adulta, aí até mais ou menos, se eu não me engano, acho que é considerado até 49 anos, né? Então, desde dos 15, 16, né, quando começa aí a sua idade reprodutiva, até os 49, 50, quando ela começa a declinar ou encerra, né? Tornando-nos um país em processo de amadurecimento etário, tá? Então aqui, pessoal, nessa imagem da pirâmide etária do Brasil, a gente pode ver aqui, né? Como é que a gente analisa uma pirâmide etária? A gente sempre tem que ler a gente sempre tem que ler as legendas, né? Para a gente poder entender gráficos e entender mapa também, né? Então vamos ler juntos aqui, ó. Essa pirâmide etária é do Brasil de 2012 a 2018, né? Justamente para a gente poder corroborar aqui o que está escrito, né? O que o professor colocou aí como resposta para vocês, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em amarelinho aqui está Homens 2018 e em verdinho aqui está Mulheres 2018, né? E aqui nós temos aqui a faixa etária, ó, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, né? A pirâmide etária é o gráfico responsável por mostrar, né, desnudar aí a população, como ela está distribuída de acordo com a idade, de acordo com o sexo, tá? Sexo masculino e sexo feminino, né? Não gênero, mas sim sexo, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. De 0 a 4 anos, nós temos aí, ó, uma faixa bem grandinha aqui, né, considerável, né? Então isso indica que nós temos uma natalidade alta. Ela diminuiu, né, de uns anos para cá, mas ela continua sendo uma taxa de natalidade alta, né? Essa aqui é a atual, de 2018. Essa era como era em 2012. Isso comprova que ela vem caindo, tá? Mesma coisa aqui quanto às mulheres, no verdinho, ó. Em 2012 ela era maior do que ela é hoje em 2018, tá? E assim sucessivamente.
né? E aqui a gente pode perceber, quando a gente vai avançando aqui, né, na faixa etária, avançando na idade, que nós tivemos um envelhecimento também, ó. Aqui a gente pode ver aqui, ó, de 50 a 54 anos, né, que em 2012 ela estava aqui e hoje ela cresceu, né? Mesma coisa com as mulheres também, né? O ritmo de a sobrevida da mulher aumentou mais do que a sobrevida do homem, como a gente pode olhar aqui, 80 anos, né? Aqui no 80 anos ou mais, nós temos um grupo maior de mulheres de 80 anos ou mais, né? Ó, em 2012 estava aqui e para 2018 já aumentou. E o número de homens ficou quase o mesmo, né? Então isso significa que, né, a nossa pirâmide etária, ela está sim, né, sendo modificada por diversos fatores que a gente vai elencar um pouquinho mais para frente, tá? Então ela está se desenvolvendo, ela está aumentando, né? Está acontecendo um envelhecimento ou um amadurecimento da nossa população. Isso, né, economicamente e levando os fatores de saúde, né, e de IDH, isso é bastante louvável, né? Isso é bem observado, né, por esses campos. Porém, né, nós temos a questão da aposentadoria, né? Quanto mais pessoas que atingem uma idade maior, maior vai ser o gasto do governo com a aposentadoria, né? Mas isso aí são coisas que nós veremos para frente, tá? Então, ó, nos mostra um envelhecimento da população e uma diminuição, né, como a gente viu aqui, ó, né? Olha o número aqui, pessoal, até, ó, de 15 a 19 anos, de 10 a 14 anos, de 5 a 9 anos, 0 a 4 anos, né? Então nós temos uma diminuição nas taxas de natalidade e de fecundidade no país, né? Tornando-nos um país em processo de amadurecimento etário, né? Ou então de envelhecimento. Beleza, pessoal? Vamos passar para a próxima. Número 3, o que é expectativa de vida? Como ela se apresentava no passado e como ela se apresenta nos dias de hoje, tá? Então, ó, o que é expectativa de vida? É o índice que calcula aí, né, o número de anos que as pessoas viverão, né? Faz uma média, né, da idade lá, se orientando, se baseando pela pirâmide etária, para ver quantos anos aí a população brasileira vive, né? Quantos anos as pessoas viverão. Lembrando assim, né, que a tendência é sempre melhorar. Nem sempre é a realidade, mas a tendência é que nós tenhamos aí uma faixa de idosos aí dentro da pirâmide etária cada dia melhor. A esperança é essa, cada dia maior, né? Que as pessoas envelheçam com qualidade, né, de vida, com qualidade de saúde, que elas possam atingir, né, idades maiores, né, que elas morram mais tarde, que elas possam viver mais, né? Isso aí, se a gente pegar, por exemplo, uma pirâmide etária de um país desenvolvido, né, de um país, por exemplo, do grupo do G7, que são os países mais desenvolvidos economicamente, a gente vai ver que a pirâmide etária deles tem um envelhecimento bem amadurecido, bem grande, né? Já devido a políticas econômicas e sociais que eles praticam, né, que levaram a esse envelhecimento da população. Então, esse envelhecimento da população, de modo nenhum, ele é ruim. Ao contrário, ele é muito bom e ele é um indicativo econômico também, tá? Quando a gente faz um comparativo entre pirâmides etárias de países desenvolvidos e de subdesenvolvidos, quando a gente vê lá um envelhecimento da população, é sinal que aquela pirâmide etária é de um país desenvolvido, tá? Quando nós temos envelhecimento da população, um grande envelhecimento da população, é que aquele país é um país saudável economicamente, tá? Então vamos lá. Refere-se ao número de anos que as pessoas viverão, né? Quanto expectativa de vida, é esperar quantos anos as pessoas viverão em uma determinada localidade, né? Aqui no Brasil, gente, olha só,
Nos anos 40, nossa expectativa de vida era de 41,5 anos, era muito baixa, né, pessoal? Então a média, a maioria das pessoas morriam lá na faixa dos 40, né, até os 50 anos de idade, que é um absurdo, né? É uma pirâmide etária muito ruim, né? Comparável aí com países que estão atravessando guerras, por exemplo, ou problemas de saúde muito grande, né? Por exemplo, agora com a pandemia, Deus me livre e guarde, né? Ninguém torce para que isso aconteça, mas pode ser que a nossa pirâmide etária tenha um diferencial se nós não conseguimos controlar a pandemia, tá? Pode ser que a nossa, né, expectativa de vida desça se houver um descontrole, que se Deus quiser, né? E nós torcemos para que o governo tome atitudes necessárias aí para que isso não aconteça, para que esse vírus não exploda, né? Uma dessas atitudes é o que a gente está vivendo agora, que é educação online, tá? Então vamos lá. Nos anos 40, nossa expectativa de vida era de 41,5 anos, muito ruim, né? Hoje, ela está em 76,3 anos. Para o pessoal aí que estuda comigo, né? Eu, lá no caderno, lá, se eu não me engano, a expectativa de vida que o professor colocou lá para vocês gira em torno de 71 ou 73 anos, né? Só que aquilo lá eram dados desatualizados, né? Então o professor está colocando aí o dado mais atualizado de hoje aí, que a nossa expectativa de vida gira em torno de 76,3 anos, né? Ou seja, 76 anos e 3 meses. Tá, pessoal? Vamos para a próxima aí, número 4. Como é representada a pirâmide etária em países subdesenvolvidos como o nosso, né? O professor já falou lá que nós estávamos, né, considerados aí pela ONU como um país em desenvolvimento, e agora, com a realidade econômica do país, né, não só econômica como política e outros fatores aí, nós voltamos a ser considerados, né, um país subdesenvolvido, né, que apresenta subdesenvolvimento, ou seja, índices muito importantes para medir a qualidade de vida das pessoas em um determinado país, como o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice de Gini, que é o Índice de Desigualdade, o PIB per capita, que é o Produto Interno Bruto por cabeça, né? Esses nossos índices aí vêm diminuindo aí com o passar dos anos aí, depois da década de 2000, né? De 2000 a 2010 aí, nós tivemos um crescimento muito positivo e hoje nós estamos numa descendente, tá? Então vamos lá. Como é representada a pirâmide etária em países subdesenvolvidos como o nosso? Altas taxas de natalidade, né? A gente pode olhar por aqui, ó, azulzinho homem, vermelhinho mulheres, né? Ó, taxa aí de natalidade de aproximadamente aqui, ó, de homens, 3 milhões, né? Isso aqui, né, pessoal, a gente estava falando aí sobre 1940, tá? Esse é o exemplo que o professor pegou aqui, mas só para falar, né, de um país subdesenvolvido como era o Brasil na ocasião, ainda o é, mas, né, a gente está um pouquinho melhor do que isso aqui, né, do que essa pirâmide, né? E aí, ó, 3 milhões aproximadamente aí de mulheres também, tá? Então tava bem parelho aí. Então, altas taxas de natalidade e fecundidade, que eu já expliquei para vocês anteriormente o que são, né? E baixo índice de envelhecimento populacional. Vamos olhar aqui o topo da pirâmide. Olha, gente, muito pouco, ó. Aqui, ó, a queda é drástica aqui, ó, dos 45 a 49 para cima, tá? A queda, ó, você vê que a pirâmide lá, ela afila, né? Ela diminui muito, né? Então era aqui falando que isso aí nos mostra, né, que o envelhecimento no Brasil quase que não existia. As pessoas, a maioria das pessoas morria muito cedo, né, por causa de diversos fatores aí que a gente já conversou também. Então, toda vez que eu olhar para uma pirâmide etária, né, e ver que ela tem a base muito maior do que o seu topo, né, então eu estou analisando a pirâmide etária de um país subdesenvolvido, tá? Então, ó,
altas taxas de natalidade e fecundidade e baixo índice de envelhecimento populacional ou número de idosos reduzido, né? Ou então, né, vamos trocar em miúdos aí para uma linguagem mais coloquial, as pessoas morriam mais cedo, tá, pessoal? Então, gente, a gente fica por aqui. Um abraço para vocês aí, fiquem com Deus, se cuidem, né? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.